Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Ana Ruth, sou nutricionista e vim aqui tentar ajudar vocês um pouquinho falando sobre alimentação saudável na gestação. Você sabe qual a maneira correta de se alimentar, mesmo não estando gestante? Pois é, vamos começar por esse parâmetro. A alimentação, ela tem que estar bem coloridinha. Quando você olhar o seu prato, você conseguir enxergar no mínimo 5 cores. Isso mesmo. Você precisa de todas essas cores para que você tenha um sistema imune bem legal. Tenha um aporte proteico, calórico e vitamínico completo. Então, na gestação não é diferente. A gestante, ela precisa estar se alimentando frequentemente de frutas, legumes, alimentos integrais como pão, arroz, aveia, bastante água, média de 2 a 3 litros por dia, tá? Sim, isso mesmo. A gestante precisa de uma boa hidratação. Nunca essa hidratação deve ser feita junto com o alimento. Sempre faça o alimento de forma mais sólida para evitar enjoos, tá? Prefira sempre alimentos mais sólidos. Tipo, se você consome suco, prefira consumir a fruta ao invés do suco. Isso vai ser melhor para você, para evitar os enjoos. Importantíssimo na gestação, a mulher tem que se alimentar a cada 2 horas, não de pratões, 2 horas de pequenas porções. Porções essas que pode ser algum alimento integral, algum alimento oleaginoso do bem, que a gente chama, uma castanha, um amendoim, desde que a pessoa não tenha nenhum tipo de alergia, lógico, tá? Alimentos como verduras. Se você preferir algo mais líquido, seja na parte da noite, como uma sopinha, você tem que, na verdade, olhar para o seu pratinho e conseguir enxergar 5 cores, pelo menos. Essas 5 cores seriam o quê? Um alface da cor verde, mulheres que têm pré-potência, quase que não sai a palavra, para pressão alta, o alface é super importante, porque ele ajuda a baixar a pressão. Você tem que enxergar um legumezinho, pode ser amarelo, como o girimum, tem que enxergar um legumezinho vermelho, como a beterraba, como a tomate. Você tem que enxergar o branquinho do arroz, o marronzinho do feijão, e a proteína, tá? Que é a carne. Então, você enxergando no mínimo 6 cores, parabéns, você acertou. Isso vai lhe propiciar uma absorção muito boa de vitaminas e minerais, porque você vai estar fazendo uma seletiva de vários produtos, tá? E para acompanhar, sempre uma frutinha, de preferência uma frutinha com vitamina C, como uma laranja, uma tangerina, consumindo ela com o bagaço. Ah, quando eu falo bagaço, não estou falando da semente, eu estou falando o bagaço em si, que envolve a laranja. Por que com bagaço? Porque esse bagaço vai te ajudar na tua digestão. É lá que estão as fibras que vai te ajudar. E o que é que modifica de uma alimentação habitual para uma alimentação de gestante? Na gestação, o nosso bebê precisa da gente para poder se desenvolver. Então, é de suma importância que seja suplementado nesse período. Você pode suplementar sozinha? Não, não pode. Você tem que fazer essa suplementação passada pelo médico, pelo seu obstetra, pelo seu ginecologista, a pessoa que esteja lhe acompanhando, tá? Essas são as pessoas indicadas para estar suplementando durante essa gestação. Na verdade, o seu obstetra mesmo, que é ele que vai acompanhar o seu pré-natal, certo? Essas suplementações podem ser adquiridas através da alimentação? Pode, mas nem sempre é suficiente, porque tem mulheres que já entram na gestação com alguma deficiência. Então, alimentos que podem propiciar são alimentos ricos em ômega 3, em ácido fólico, em vitamina B, certo? São alguns alimentos que tenham um potencial mais elevado. Quais são eles? Os alimentos integrais e os alimentos de proteína animal,
Então, esses são os mais legais para estar aumentando esse suporte. Porém, tem mulheres que têm uma carência um pouco maior, que tem realmente que ser suplementado, e não façam isso por conta própria. É importante também um acompanhamento nutricional. Por que, Ana Ruth, você diz isso? Porque normalmente os nossos hormônios enlouquecem nesse período. E aí aparecem aqueles famosos desejos que não são mitos, são verdadeiros, eles existem. E a gente cai em tentações às vezes erradas, então tem que ter um cuidado. Por quê? A mulher, quando ela engravida, vamos supor, ela tem a adquirir o peso do bebê, que vai ser por média de 3 quilos, peso da placenta, em volta de 700 gramas, aí o peso do líquido, o peso do sangramento, do volume do sangue aumenta, e aí tem outros fatores que também geram esse aumento de peso. O normal para uma gestante aumentar durante o período da gestação é média de 11 quilos. Isso é verdade. 11 quilos. E sem esse acompanhamento nutricional, sem as alimentações corretas, tem mulheres que extrapolam, que já aumentam 20 quilos, 25, e isso fica proporcionar ao acúmulo de algumas doenças durante a gestação, como a diabetes gestacional, que é muito comum. Isso vem por conta de uma má alimentação. Tem também a obesidade, o aumento de peso, o aumento da pressão, que também pode gerar um eclâmpsia. Então, tudo isso, você tendo uma alimentação balanceada, você vai estar evitando ter picos de glicemia, evitando ter picos de hipertensão, evitando ter o acúmulo de gordura, ter esse sobrepeso. Então, assim, é legal sim que você tenha sempre aquele cuidado que você tem de ir todo mês ao médico, para ele avaliar a sua conduta, o crescimento do seu bebê, se você está bem. Essa mesma importância tem o papel do nutricionista na vida, não só da gestante, mas de qualquer pessoa. Falando um pouco sobre nutrição, a nutrição em si, ela não está ligada apenas a uma estética, como as pessoas costumam pensar. A nutrição, ela vai mais além disso. Ela vai ao cuidado da sua saúde, em relação a controle glicêmico, problemas renais, problemas com constipação, que é um ponto muito comum na gestação. Mulheres tendem a ficar realmente mais constipadas, então tem que ter esse cuidado para não gerar problemas futuros como fugiu a palavra, uma hemorroida, lembrei. Então tem que ter realmente esse cuidado, porque nesse período aumenta mais a constipação da mulher, até porque pela presença excessiva de ferro que é passada pelo médico, né, para estar deixando esse bebezinho aí bem fortalecido. Mas não vão deixar de comer o ferro, que é mais importante, tá? Então, alguns pontos, alguns fatores que eu também queria ressaltar é sobre enjoo. Se vê falar em muitas coisas para evitar o enjoo. Não tomem medicação por conta própria, não comam coisas abusivas por conta própria, que algumas coisas podem realmente gerar um aborto. Por exemplo, gengibre. Gengibre, você mascar um pedacinho de gengibre é muito bom para passar um enjoo, mas isso em excesso pode provocar danos ao seu bebê. Pode estar até, vou comer gengibre várias vezes porque tem um enjoo direto, que a nutricionista disse que pode, e aí você pode ter consequências de um aborto se você tiver no início de uma gestação. Então, assim, eu prefiro que seja feito com uma orientação realmente de um médico, que ele possa prescrever para vocês, porque quando você tem enjoos muito frequente, isso pode atrapalhar no desenvolvimento do seu bebê, isso pode atrapalhar na sua saúde, porque você vai estar jogando para fora vitaminas e minerais também, não é só alimentos, né, em si. E quando você dá um espaçamento muito grande de uma refeição para outra, você propicia o aumento desse enjoo, certo? Você estimula a esse enjoo vir mais forte. E aí você tende a comer um prato maior na próxima vez, quando você for tentar se alimentar, e aí esse enjoo vai vir dobrado. Então, para que esse enjoo seja evitado, esse consumo de alimentação tem que ser a cada 2 horas em pequenas porções e nunca junto com o líquido, sempre de forma mais sólida, tá?
É muito comum em qualquer gestante acordar e sentir enjoo na hora que estiver escovando os dentes. Isso é normal. É normal demais. Não é fora do comum. Não é caso de medicação. Porém, sentiu essa fase do enjoo na escovação, vai para o teu café da manhã, faz o café bem suave, bem leve. Procura colocar uma fruta nesse café da manhã, tá? E não coloca nada líquido. Tenta consumir ele minimamente. Toma um café 8 horas da manhã, 10 horas, um pequeno lanche, que não é muito. Pode ser uma frutinha. 12 horas vamos ao almoço, 2 horas outra refeiçãozinha pequena, 4 horas outra refeiçãozinha, 18 horas uma jantinha, 20 horas uma ceia, cama, dormir. Que horas eu vou beber água? Se você tomou café da manhã 8 e meia, você já começa a beber água. Bebe água até 9 e meia, para, e aí 10 horas faz teu lanchinho, tá? Não exagerem, coisas naturais também engordam. Ah, a nutricionista disse que eu tenho que comer muita fruta. Mentira, fruta tem açúcar. Tem que ter a proporção certa. Tem que ter o cálculo adequado para você, para o seu bebê, para a sua nutrição perfeita. Para que você leve essa gestação bem equilibrada, gradativa, para que no final dela você tenha aumentado entre 9 e 11 quilos, que é o peso desejável para que você chegue no final dessa gestação com sucesso. Muitas coisas têm que ser evitadas na hora do consumo. Por exemplo, maçã. Ótimo, tem fibra na casca. Pera, tem fibra na casca. E se eu descascar a maçã, descascar a pera, tá jogando a fibra no mato e tá promovendo um quadro de constipação. O correto para todo ser humano é ir ao banheiro defecar 3 vezes ao dia. As 3 grandes refeições deveriam ser expulsas em um dia. Qual é a funcionalidade que seja pelo menos aceitável? Uma vez ao dia é aceitável. Passou 2, passou 3, passou 4 dias sem ir ao banheiro, sem defecar, procure imediatamente um nutricionista e evite de qualquer maneira tomar laxantes. Porque quando você toma laxante, você vai estar promovendo aquele alívio, você vai estar tirando aquele desconforto. Porém, o nosso organismo ele tem que trabalhar para produzir as nossas próprias bactérias, para produzir essa função intestinal funcionando normalmente. Então, quando você oferece algo que já vem pronto, o organismo ele não vai trabalhar para fazer isso. Então, o correto seria que você comesse alimentos que estimulassem essa produção para que ele pudesse expulsar esse bolo fecal de forma bem natural, certo? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham mais atenção nos pontos principais que eu falei. Comer a cada 2 horas, beber bastante líquido, de 2 a 3 litros por dia, só que fora das refeições. Procurar comer mais alimentos sólidos que líquidos, tá? Procurar estar sempre vendo no seu cardápio alimentos com carboidratos integrais e proteínas animais, tá? Suplementação de ômega 3, ácido fólico, vitamina B, do complexo B, é importante? É importante. Se você tem deficiência e não consegue alcançar isso com uma alimentação saudável, procure seu médico, relata essa deficiência, que ele vai estar lhe suplementando, tá certo? Fazer exames de rotina para estar dando uma olhadinha como é que tá também é algo muito importante nesse acompanhamento, principalmente no caso de desequilíbrio na pressão e na glicemia. São 2 fatores que podem dar complicação no parto, tá? E mamães, desde já, a amamentação é fundamental para você e para seu bebê. Não há um alimento mais completo no mundo do que a amamentação. A amamentação total, até os 6 meses, sem introdução nem de água, é fundamental para o bebê, tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pelo meu Instagram, é Ana Ruth Nutricionista. Lá tem várias receitas, tem várias dicas e estou à disposição, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.